Marcos, capítulo 13, a partir do verso 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhes disse: Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós e sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu acredito que faz bem nós pensarmos no fim de todas as coisas. A palavra do Senhor fala sobre isso, esse texto e tantos outros mais do Antigo e Novo Testamento, embora seja objeto de zombaria e de escarnecimento da parte daqueles que não acreditam na palavra de Deus, de que não vai ter fim de mundo não. Abra sua Bíblia em 2 Pedro capítulo 3, e observe que a zombaria e o escarnecimento acerca da verdade da Bíblia sobre o fim dos tempos não é de agora. É desde que começou esta era que a Bíblia chama de últimos dias. Quais são os últimos dias? Na Bíblia, os últimos dias, todo o intervalo entre a primeira vinda de Cristo e a sua segunda vinda. Desde o momento em que nosso Senhor ressuscitou e foi assunto aos céus, até o momento em que Ele virá outra vez, que nós não sabemos, todo esse período, que já conta cerca de 2000 anos, a Bíblia chama de últimos dias. É tão fácil entender isso. Quando Joel profetizou, 700 anos antes da vinda de Cristo, mais ou menos, ele disse: nos últimos dias, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E esta profecia se cumpriu, tem 2000 anos, no dia de Pentecoste,
a profecia de Joel se cumpriu. E é dito lá, nos últimos dias derramarei o meu espírito. E isso ocorreu quando, no dia de Pentecoste, aquele batismo de poder veio sobre a igreja, cumprindo aquela profecia. Profecia que dizia respeito não só àqueles que estavam ali reunidos, mas todos quanto viessem a crer, seriam agraciados com aquela bênção que se cumpriu, que foi derramada no dia de Pentecostes. E o Senhor Jesus Cristo, antes de assumir a cruz, fez uma promessa que voltaria. E antes de partir, ele deu aos seus discípulos alertas acerca do final dos tempos, como o texto que acabamos de ler, que a Bíblia de Genebra chama de pequeno Apocalipse. Esse texto de Marcos, capítulo 1, versos de 1 a 13, a Bíblia de Genebra chama de pequeno Apocalipse. E a Bíblia narra, portanto, o fim de todas as eras, o fim do mundo. Mas muitas pessoas que descreem das Escrituras, da palavra de Deus, escarnecem e zombam, e isso não é de agora. Veja, 2 Pedro capítulo 3. O que é que diz aí? Versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas as coisas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente eles esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, a destruição dos homens ímpios. Aqui está, portanto, as Escrituras denunciando que haverá sim o fim de todas as eras, o juízo de Deus sobre os ímpios. Mas diz aqui o texto que os escarnecedores dizem: não, todas as coisas estão como desde o princípio da criação. Conversa. Não creem também na história do dilúvio, quando Deus já pôs fim à existência da humanidade no tempo de Noé, exceção feita para Noé e sua família. Todos os demais foram destruídos por causa do pecado, porque não houve arrependimento. E aqui a palavra do Senhor, voltando a Marcos capítulo 13, o Senhor Jesus Cristo vai mostrar que os últimos dias, ou seja, os dias que estamos vivendo, são tempos difíceis. A história é cheia de acontecimentos terríveis, alguns aqui declarados, nem todos estão ditos aqui. Aqui é apenas uma pequena parte que nós queremos expor. Não é tudo que as Escrituras diz sobre o final dos tempos, mas aquilo que é dito aqui é suficiente para nos alertar a todos, para que sejamos, como diz Pedro, vigilantes, pois não sabemos o dia e nem a hora. O Senhor Jesus Cristo também falou desta mesma forma, que o dia que Ele vier será como ladrão. Quando ninguém espera, então virá o Filho do Homem. Nesse texto a Bíblia fala de alguns sinais do final dos tempos. E antes de citar esses sinais, o texto é introduzido com a questão do templo de Jerusalém.
Veja o que diz o versículo 13, versículo 1. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Vejam só como se referiram a o templo. Um dos seus discípulos. Eu imagino que deve ter sido Pedro, que ele sempre era mais ousado, se atirava na frente para responder, para dizer alguma coisa. Então, disse: Mestre, ele não fez pergunta, ele fez uma exclamação, esperando ouvir do Senhor alguma palavra. Então ele ficou maravilhado. Era o templo construído por Herodes, ainda não estava pronto. Esse templo ainda estava em fase de construção, mas era algo tão grandioso. Não foi o templo de Salomão, aquele já tinha sido destruído. Existe pelo menos aí a conta de 3 templos, ou 2. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso. Nós temos o segundo templo construído por Zorobabel. Vocês lembram lá na profecia de Ageu, quando é declarado ali: a glória desta última casa será maior do que a primeira. E esse templo aqui, que alguns chamam de terceiro, e outros dizem que é uma reformulação do segundo, de Zorobabel, por Herodes. Isso durou muito tempo. Ele só foi concluído 6 anos antes de ser destruído, e foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então durou muitos anos essa construção aqui, mas ela, por essa ocasião, já era de encher os olhos, coisas preciosas. A história diz que esse templo era todo coberto de ouro. Era o prédio mais imponente, mais importante do mundo daquela época, e considerado uma das maiores maravilhas do mundo. E o verso 3, veja o verso 3, diz que no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. Veja só, então eles estavam numa posição que deu para olhar, visualizar bem a construção e como estava. Certamente estava bem adiantada aquela construção. Nós queremos nos ater para aquilo que a palavra de Deus mostra como sinais claros de que, de fato, nós caminhamos para o tempo de fim, que este mundo está amadurecendo para o juízo divino, e que Cristo está às portas, voltando para buscar o seu povo. Então o texto diz aqui que eles ficaram admirados, mas veja a resposta de Jesus. 2. Vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus já adianta: vocês estão admirados com isso? É como se ele dissesse: eu não. Estavam admirados com toda a pedra preciosa que tinha ali. Havia muito mármore, muito ouro, muito luxo naquela construção, e eles estavam assim, maravilhados. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não se encanta com essa coisa exterior, não. Ele vai com mais profundidade. O verdadeiro templo onde Deus habita é o coração daquele que, arrependido, crê nele, no seu Filho amado Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Paulo diz: não sabeis que vós sois o santuário de Deus? Jesus Cristo diz: aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Então é no coração crente, no coração daquele que confia plenamente nele, que o Senhor habita. Isaías diz que ele habita, no alto e sublime trono, mas também no coração do contrito, daquele que humildemente reconhece as suas faltas e clama por sua graça e misericórdia, como vimos dias atrás aqui, quando pregava sobre a primeira bem-aventurança, quando nosso Senhor diz: bem-aventurado são os pobres de espírito, ou seja, humildes de coração, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus.
Aqui, portanto, o Senhor Jesus Cristo está mostrando, não é, que não estava admirado com aquilo e profetiza a destruição. Vocês estão vendo isso? Essas pedras. Existe lá em Jerusalém o muro das lamentações, construído por pedras também. Então, é uma região onde tem essas coisas. Eu quero dizer a vocês, disse Jesus, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E essa profecia ocorre dentro desse contexto dos últimos dias. 70 anos depois da vinda de Cristo, do advento de Cristo, os romanos, o general Tito entra em Jerusalém, destrói aquele templo. Ali morre muita gente, né? Jerusalém é destruída e a história conta realmente que foi um terror o que aconteceu. Essa profecia, portanto, já se cumpriu. Dentro desse contexto dos últimos dias, as demais que têm se já cumpridas também, mas são bem do nosso tempo atual, desde aquela época até hoje. Esse é o quadro que nós contemplamos, esses sinais que ele vai falar posteriormente, a partir do versículo 3. Então, eles, quando o Senhor Jesus disse isso, não vai ficar nada, eles chamaram o Senhor Jesus em particular, quem? Pedro, Tiago, João e André, e lhe fizeram uma pergunta. Verso 4, veja que pergunta profunda, olha aí. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então, esta é a pergunta. Que sinais? Quando todas essas coisas estiverem para acontecer, o final dos tempos. Então, o Senhor Jesus Cristo vai responder. Verso 5. Então passou Jesus a dizer-lhes: vede, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e enganarão a muitos. Se você ir um pouco adiante, o versículo 21, está escrito: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. O primeiro sinal que o Senhor destaca aqui é um sinal religioso. É o sinal da enganação dos falsos profetas e até mesmo falsos cristos. Parece bizarro, né? Mas vai aparecer falsos cristos e, pasmem, vai ter quem acredite, como tem. E o texto diz que isso é uma coisa tão tremenda que, se possível fosse, ou se possível fora, enganaria até mesmo os eleitos de Deus. No primeiro sermão, Jesus, o sermão da montanha, lá no capítulo 7, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Veja bem o que ele diz: muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome fizemos isso e aquilo. E o Senhor Jesus Cristo dirá a estas pessoas: afastai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Veja, é de admirar, a gente tem que estar muito atento para essas coisas, porque a existência do falso mostra que existe o verdadeiro. O fato de existir dinheiro falso é porque existe dinheiro verdadeiro. O fato de existir falsos profetas, falsos cristos, falsos pastores, falsos líderes religiosos, falsas doutrinas, falsos prodígios, é porque existe aquilo que é real e aquilo que é verdadeiro. E o Senhor Jesus Cristo disse que o falso vem de tal maneira que, se possível fora, enganaria até os escolhidos de Deus, os eleitos do Senhor. Então tenha muito cuidado. Se aquilo já era uma realidade desse tempo aqui, após o
a ascensão do Senhor Jesus Cristo, no primeiro século dessa era cristã, nos dias atuais ainda muito mais, tem surgido muitas heresias. Esse tempo atual é um tempo em que a proliferação de mentiras com cara de verdade tem sido tão grande que tem levado muitos a se afastarem, dando ouvido a ensinos mentirosos. E quando ele diz aqui aparecerá falsos cristos, é preciso se dizer: Cristo é único, Cristo é exclusivo, nada pode ser comparado a Ele. O capítulo 1 de Hebreus coloca Nosso Senhor no pináculo da glória, apresenta Ele como superior aos homens, superior aos anjos, como profeta, sacerdote e rei, e como aquele que está sentado no trono, e que todos devem, portanto, prestar adoração a Ele. Nada pode ser comparado ao Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado, um dos sinais dos últimos dias é justamente o aparecimento de falsos profetas, de falsos cristos, de falsos prodígios. Na continuação do texto, no versículo 7, o Senhor fala: quando porém ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. As guerras têm ceifado a vida de milhões de pessoas. Nos últimos 100 anos, já foram registrados mais de 200 milhões de mortes em guerras. Desde o primeiro século, né? A violência, principalmente daqueles que às vezes fazem a sua guerra até em nome da religiosidade. Ainda essa semana vimos a cena triste de perseguição, mais cristãos sendo mortos, decapitados. Isso tem sido um dos sinais também, porque a Bíblia fala de perseguição. Mas sobre as guerras, quem viveu aqui a geração 70 e 80, todos nós vivíamos de certa forma alarmados com aquela questão de Rússia e Estados Unidos. Todo mundo ficava preocupado como que a qualquer momento podia estourar a Terceira Guerra Mundial. Isso passou. Há poucos anos atrás também, outros conflitos pelo mundo afora deixava as pessoas alarmadas, preocupadas. E nunca deixou de existir essa questão de guerras. Tem havido no mundo inteiro, em umas partes mais, em outras partes menos, outros parece não estar havendo, mas sempre existiu guerra. Só na Segunda Guerra Mundial fala-se em mais de 70 milhões de pessoas que foram mortas, só judeus mais de 6 milhões. Então as guerras têm ceifado a vida de muitas pessoas. Há países que investem tremendamente em material bélico de guerra. Há quem diga que o que se gasta, né, com material bélico, né, armas químicas, outras mais, daria para matar a fome do mundo inteiro. Já li de que um míssil dá para comprar o valor de um míssil dá para comprar 800 casas populares. Então veja que aquilo que se investe nos tempos atuais em guerra é algo tremendo, que poderia ser utilizado de outra forma e para ajudar a vida de tantas pessoas que passam fome, de tantas pessoas que não têm sequer uma moradia. Então, guerra é um dos sinais. Veja o que o texto segue dizendo, versículo 8: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares. Já falamos de guerra. O versículo 8, ainda na primeira parte, né, fala de nação contra nação e de reino contra reino. Agora veja aí esse terceiro sinal: terremotos. Haverá terremotos em vários lugares. Desde o princípio da era cristã tem havido tremores de terra, e isso tem se intensificado.
Todos que aqui estão já tomaram conhecimento de tremores, né, em alta escala, que devasta realmente, um lastro de morte terrível acontece quando esses terremotos em alta escala ocorrem. Quando se dá em alto mar, acontece tsunami. E há países que são devastados, né? O Haiti, não faz muito tempo, até o Brasil mandou uma força-tarefa para agir ali no Haiti, em socorro àquelas pessoas. O exército brasileiro atuou. E sempre que terremotos ocorrem, né, deixa realmente grande destruição, quando ele é de grande proporção. Sempre existiu, tem se intensificado, é um sinal claro da verdade da palavra do Senhor. Ainda no verso 8, depois do terremoto, o texto fala de fome. É outro sinal dos últimos dias. A fome já atingia lá a Judéia, a região, né, do primeiro século, na palavra de Deus, da era cristã. Já existia. Foi preciso haver ação da parte da igreja para acudir às pessoas necessitadas. Fome sempre existiu, e isso se intensifica. Eu não confio em dados acerca de fome. Uns estimam demais, outros subestimam essa questão. Uma coisa é certa, que isso é uma realidade. Tem pessoas passando realmente grande privação. Alguns chegam a dizer, um número alarmante de pessoas, às vezes fazem até política com isso. Por isso que eu não sou muito dado a falar dos dados sobre isso. Mas uma coisa eu sei: fome zero não existe. Foi um programa que ocorreu aqui nesse país, mas fome zero não existe. Tem pessoas em nosso país, tem pessoas no mundo inteiro passando fome, e o Senhor Jesus Cristo disse que isto é sinal dos últimos dias, a fome. Seguindo o texto, versículo 9 diz: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Olha o versículo 11: quando vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Perseguição, um sinal claro dos últimos dias. Isso ocorreu no primeiro século. Os primeiros cristãos, nós já temos pregado aqui, nos primeiros capítulos de Atos, a perseguição tremenda sobre a igreja de Cristo. A igreja nasceu, né, com o sangue dos mártires, como disse Tertuliano, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ela germinou, ela nasceu debaixo de tremenda perseguição. O declarar-se cristão no primeiro século era se colocar realmente em posição de perigo. Grande perseguição. E durante toda a história da igreja tem havido perseguição. Nos dias atuais tem, eu já citei há pouco, né, um grupo de pessoas que foram decapitadas. Eu não posso precisar agora o local onde foi, mas isso aconteceu. Tem muitos cristãos presos em países que são totalmente hostis à pregação do Evangelho, proíbe. Essa perseguição toda contra o Evangelho, ela começou no primeiro século e ela continua. O apóstolo Paulo diz que aquele que for fiel ao Senhor, ele sofrerá perseguição. Essa perseguição vem da parte de pessoas religiosas, assim como o Senhor Jesus Cristo foi perseguido pelos fariseus, assim como os primeiros cristãos foram
perseguidos. Lembremos do apóstolo Paulo, que era fariseu dos fariseus e liderou terrível perseguição contra a igreja antes de conhecer o evangelho. E há muitas pessoas que não querem nada com a igreja cristã genuinamente evangélica por causa da sua própria religiosidade. São totalmente indiferentes. Declaram: nessa eu nasci, nessa eu vou morrer, não quero nada com crente. Perseguição. Perseguição no campo das ideias, que o digam os estudantes nas escolas, nas faculdades. Tem sido um local onde muitos têm sido testados e têm tirado nota 0. Muitos de igreja que têm enfrentado a vida acadêmica, né, têm sido totalmente reprovados no que diz respeito ao testemunho cristão. E muitos professores se aproveitam para disseminar as suas doutrinas totalmente contrárias à palavra de Deus. E alguns que entram na faculdade, né, dando graças a Deus, passei no vestibular, um pouco tempo já começa a questionar as escrituras, questionar a existência de Deus. Entram lá de forma bem comportada, não passa 3 meses, começa a dizer: meu corpo, minhas regras, eu faço o que quero. Perseguição à igreja, perseguição à fé cristã, perseguição à juventude, perseguição até às crianças. E uma perseguição terrível que ocorre muitas vezes dentro da própria família. Veja o que é que diz Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Sobre perseguição. Versículo 36. Veja o que diz. Mateus 10, 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la, mas quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, alguns, e isso é muito doloroso e muito triste, porque aquelas pessoas a quem nós mais amamos, muitas vezes são essas pessoas que vão se colocar como obstáculos para a nossa fé. Às vezes os pais, às vezes os filhos, às vezes os irmãos, dentro da própria casa, começa a haver confusão, começa a indiferença, por causa do testemunho do Evangelho. E a este Jesus diz logo: quem ama seu pai, sua mãe, ou seja, quem ama qualquer pessoa mais do que a mim, não é digno de mim. O relacionamento com Cristo tem que estar acima de qualquer relacionamento. O vínculo com o Senhor Jesus Cristo tem que estar acima de qualquer vínculo. Então a Bíblia fala claramente que haverá perseguição, não apenas daqueles de fora, mas daqueles de dentro também. Mas isso é sinal dos últimos dias. Voltando a Marcos, capítulo 13, veja aquele que queremos destacar como último dos sinais, aqui, destacado nesse texto, versículo 10. Mas é necessário que o Evangelho, primeiro o Evangelho, seja pregado a todas as nações. É necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. Mateus, se não me engano, 24, quando trata desse assunto, Mateus, ele é até mais claro, mostrando como sinal de fato dos últimos dias, o avanço missionário. Mateus 24, versículo 14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações.
então virá o fim. Quando o Senhor Jesus Cristo está pregando sobre as últimas coisas, lá em Mateus, ele vai dizer, olha, será como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Ou seja, vivia uma vida comum. Fazendo as coisas normais. Mas não se aperceberam da verdade acerca do dilúvio. Noé está descrito na palavra como pregador da justiça. O mundo estava completamente atolado no pecado. A ira de Deus se acendeu contra o mundo na época de Noé, porque era continuamente o desejo do coração de todos os homens. Deus então resolveu destruir. E as pessoas não estavam nem aí. Cada um estava vivendo a sua vida normal. Jesus, lá em Lucas capítulo 14, ele vai falar da parábola da ceia, em que pessoas foram convidadas para participar de uma ceia e começaram a colocar desculpas para não participar. Um disse, casei-me, não posso ir. Outro disse, comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-la, não posso ir. Outro disse, comprei um campo e não posso ir. Observe o que nós teremos colocar, que todas essas pessoas não colocaram desculpas de coisas berrantes, de coisas erradas, não, de coisas corretas, trabalho, casamento. Mas o que está errado aí é a prioridade que deram a essas coisas em relação a um convite que era mais importante, que simboliza o convite da salvação. Então muitos não veem a Cristo, não simplesmente porque estejam envolvidos na sarjeta do pecado, na prostituição, nas drogas. Não veem a Cristo porque estão ocupados com seus trabalhos. Não veem a Cristo porque estão ocupados com seus estudos. Não veem a Cristo porque já tem a sua religiosidade. Não veem a Cristo porque é muito ocupado, tem o que fazer. Nada está sendo dito de uma coisa que seja errada. Errada é justamente a colocação, quando nós priorizamos qualquer outra coisa que não o Evangelho, que não a obra de Deus, que não a Cristo Jesus. Então, muitas pessoas mostram a sua indiferença para com o Evangelho desta forma. E a Bíblia diz, até que veio o dilúvio e não perceberam. Quando da volta do Senhor, não significa que todos estarão drogados, todos estarão em prostituição. Muitos estarão no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, muitos estarão na sua faculdade, muitos estarão fazendo coisas normais, coisas corretas, mas sem qualquer preocupação com suas almas, sem qualquer preocupação com a salvação de suas vidas. Então, como é que você se encontra? Olhe o exemplo da época de Noé. Muitos pereceram. A salvação só veio para Noé e sua família, a saber, 8 pessoas, porque deram crédito à palavra de Deus. Então, a Bíblia está dizendo que haverá o fim de todas as eras. Haverá o fim deste mundo. Isso aqui está destinado à destruição. E a Bíblia diz que coisas ocorreriam antes que isso acontecesse. Aqui estão alguns sinais, nem todos estão descritos aqui nesse texto de Marcos. Mas aqui, o último desse que estamos colocando é: o Evangelho será pregado. E nós louvamos a Deus pelo avanço da obra missionária. Por conta disso, a igreja deve estar em oração, para que Deus opere grandemente, através do seu Santo Espírito, para que vidas sejam verdadeiramente transformadas. E a Bíblia diz, quando esse Evangelho for pregado,
então virá o fim. Apesar de toda perseguição, apesar de todas essas tragédias narradas aqui pelo Senhor Jesus Cristo, fome, doença, que é um dos sinais que está lá, não está aqui, mas está lá em Lucas capítulo 21, e nós vemos doenças novas, doenças antigas, desafiando a ciência, as enfermidades, tudo isso são sinais dos últimos dias. Então, antes que o anjo toque a trombeta e o Senhor possa descer com eles para encontrar com a sua igreja, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Você que tem ouvido a palavra de Deus, independente de ser membro da igreja ou não, porque muitas vezes membro, muitas vezes batizado, muitas vezes tempo de caminhada, mas ainda sem genuína experiência de conversão. Saiba, o fim virá, e Jesus está nos avisando através desse texto, para que a gente tenha cuidado. Veja o que ele diz, versículo 5: vede que ninguém vos engane, estejam atentos. Apesar de toda a dificuldade, a igreja triunfará. O final, o versículo 13 declara assim, Marcos 13, versículo 13: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Que o Senhor, por sua graça, possa estar abrindo os corações nesta noite. Os sinais estão aí, se cumprindo. O Senhor voltará. Aqueles que estiverem com Ele triunfarão. A graça dele não é apenas para a gente crer inicialmente, mas a graça dele é para nos assistir a cada dia e nos ajudar a perseverar até a sua volta. Que Ele abençoe a todos. Amém.